Valeu então, pessoal. Boa tarde. Bom estar aqui com esse povo aí que curte livro, curte leitura, né? Nesse encontro aí da Fliarachá. Eu pensei em começar um pouquinho diferente aqui do que eu fiz com outro grupo, começar lendo o início de um livro meu, que fala um pouquinho, acho que o personagem, o Tiago, que é o personagem desse meu livro aqui chamado Apenas Tiago, eu acho que ele tem um pouquinho de mim, assim, nessa coisa de gostar de escrever. O livro começa assim: sempre que acontece algo que não entendo, ou sempre que bate esta tristeza dentro de mim, que nem sei direito de onde vem, eu escrevo. Minha tia diz que faço isso desde bem pequeno, desde quando eu nem sabia escrever de verdade. Eu ficava fazendo uns riscos, imitando escrita de gente grande, ou copiando letras, frases, textos das revistas que as clientes costumavam ler enquanto a tia cuidava da beleza delas. Minha tia era cabeleireira, talvez ainda seja hoje. Era manicure também e depiladora. Fazia tudo para deixar mais bonitas aquelas mulheres com cara de doente ou as oferecidas, as namoradeiras que se preparavam para as festas de final de semana. Todas saíam de lá lindas, iam felizes, se sentindo gente para os bailes. A minha tia não. Ela ficava em casa semana mais semana. Cuidava de mim, me contava histórias da infância dela, me mostrava alguns livros que apareciam lá por casa, sei eu lá como, livros que eu gostava de ler. Ficava me imaginando dentro daquelas páginas, longe do tudo que eu sabia que era a minha vida, a vida da tia. Um dia, quando me dei por conta, eu é que estava lendo, de verdade. A tia riu, mas não estranhou. Passou a mão na minha cabeça e disse: esse guri vai longe. O que era longe para ela, até hoje, eu não sei direito. Só sei que, daquele dia em diante, comecei a entender as palavras e o que eu escrevia passou a fazer sentido. Esse é o início, então, do livro Apenas Tiago, que é a história de um garoto que é um menor infrator, que está numa, aqui a gente chama de fase, né, numa fundação de assistência aos menores infratores. Na verdade, tenho alguma coisa do Tiago, né, que é esse gostar das palavras, esse gostar das palavras dos outros, como leitor, e das palavras minhas, como escritor. Né? Eu acho que quem escreve é uma pessoa apaixonada pelas palavras. Né? E eu fui me apaixonando pelas palavras desde pequeno. Eu venho de uma família bem humilde, uma família bem pobre, né? Mas eu tinha uma mãe que ela adorava contar histórias. Então, à noite, quando a noite caía e tudo ficava escuro e a gente não tinha televisão, porque a gente era bastante pobre, era uma família bem grande. Nós somos 7 irmãos, mais o pai e a mãe, e mais um irmão adotivo. Então, vocês imaginem a quantidade de gente que está dentro daquela casa, né? E, e não tinha livros, a gente não tinha grana, né, para investir na compra de livros. Então, livros eu não tinha quando criança, mas eu tinha essa mãe que adorava contar histórias. Normalmente eram histórias sobrenaturais, histórias de terror, histórias de medo, histórias com vampiro, com bruxa, com moça sem cabeça, com Maria degolada, enfim, com zumbi, com todos esses seres do universo fantástico que, ao mesmo tempo que as crianças morrem de medo deles, elas se sentem muito atraídas por eles, né? Elas curtem o sobrenatural, assim como eu, como criança, curtia. Quando a minha mãe contava as histórias, eu morria de medo, e ela contava numa voz de fantasma, né? Aquela voz que vai te envolvendo na história e que vai criando algumas expectativas. E aí vocês imaginem, às vezes faltava luz, era a gente em torno da mesa e ela, uma vela acesa, né? E ela ficava contando essas histórias e de repente ela dava um pulo, assim, ou um grito, e nós morríamos de medo e pedíamos, conta de novo, né? A gente não pedia não conta mais, a gente pedia conta de novo, de tanto que a gente curtia aquelas histórias. Eu, de noite, quando ia para a cama, ficava morrendo de medo e acreditando que podia ter debaixo da minha cama algum daqueles seres das histórias que ela falava
e que ele podia estar lá debaixo, e quando eu fosse me levantar, ele poderia puxar minha perna, e aí sei lá para onde ele ia me levar. Mas ao mesmo tempo que eu tinha esse medo, à noite, desses seres que estavam lá nas histórias, né? Eu sabia que eles estavam lá nas histórias, né? Então, se eles estavam lá, eu até podia imaginar que eles estivessem no meu quarto, mas eles jamais estariam ali porque eles eram do terreno da ficção, do terreno da invenção, do terreno da literatura, né? E a minha mãe, além de contar essas histórias, ela também brincava com as palavras. Ela fazia aquelas brincadeiras de trava-línguas, né? Então ela dizia: um ninho de mafagafos, cheio de mafagafinhos, que mafagafar primeiro, bom mafagafador será. Sei lá, qual é a outra que ela dizia? O sábio sabia, sabia subiar. O ninho de mafagafos, não, isso eu já disse para vocês, né? O peito do pé do Pedro é preto, que tiver o peito mais preto que o pé do Pedro. Ó, travou a língua. O peito do pé do Pedro é preto, quem tiver o peito do pé mais preto que o peito do pé do Pedro, preteou o pé. E a gente tentava dizer isso, e aí a língua enrolava, e a gente se divertia, e a gente ria, e a gente brincava, né? E isso era muito bacana, porque essa diversão toda, ela vinha do jogo com as palavras, né? Outra coisa que ela fazia também eram as adivinhas, né? Então ela perguntava: o que é, cai em pé e corre deitado. E a gente ficava tentando decifrar aquele enigma que só se construía por meio das palavras e cuja resposta seria também, né, por a gente chegar numa palavra, né? E algumas adivinhas, elas também eram rimadas, elas eram feitas em forma de poesia. E então tinha, além de tu querer adivinhar o enigma, tu também educava o teu ouvido, né, para a musicalidade da quadrinha, da poesia. Então, eu lembro que tinha uma que era assim: eu no campo me criei, metida entre verdes laços. Quem mais chora por mim é quem me faz em pedaços. Quem sou eu? E aí eu me pegava querendo adivinhar, querendo acertar primeiro que o meu irmão, para eu ser mais inteligente do que ele, né? E aí eu ficava pensando, né? Eu no campo me criei, alguém que nasceu no campo, metida entre verdes laços. Ela nasceu no meio de laços verdes. E é ela, né? Metida. Então a resposta tem que ser uma palavra do gênero feminino. E aí vinha uma dica maior, né? Quem mais chora por mim, quem mais chora por mim é quem me faz em pedaços. Quem sou eu? Eu no campo me criei, metida entre verdes laços, quem mais chora por mim é quem me faz em pedaços. Quem chora por mim, me despedaça. Quem me corta em pedaço é que chora por mim. Quem será que era? E aí eu ficava pensando, achava a resposta, descobria a resposta, dava a resposta e me sentia o homem mais inteligente do mundo, né? Porque lá na Grécia Antiga também se tinha essa ideia, né? De que quem desvendava os enigmas, de que quem conseguia resolver as adivinhas era o inteligente, era o sábio do grupo, né, da cidade, da aldeia. Isso era muito legal. E a minha mãe brincava com isso, né? Tem aquele outro também, uma casinha branca sem porta nem tranca. Nela, não, uma casinha branca com uma moradora amarela. Não, já não sei mais direito. Não, é uma casinha branca sem porta nem tranca. Mora nela uma menina amarela. Eu acho que é isso. Uma casinha branca sem porta nem tranca. Mora nela uma menina amarela. Então, esse também tinha tinha um ritmo, tinha a poesia, né? E a gente ficava pensando, qual é a casinha branca que não tem porta nem tem tranca e que nela mora uma menina amarela, né? E aí vinha a solução, a gente descobria, ficava testando daqui, testando de lá, tal coisa, não, isso não pode, tal coisa, isso eu acho que não é. E aí a gente acabava descobrindo a resposta e se achando o inteligente. Então, eu fui criado nessa
nesse ambiente, né, em que, embora não tivesse livros, tinha minha mãe contando histórias, e tinha também o meu pai lendo esse tipo de texto aqui, ó, que a gente chama de Pulp Fiction. É um tipo de texto que não existe mais, uma espécie de um livrinho bem pequenininho, né, com uma letrinha bem pequena também, um papel meio velho, assim, meio papel jornal, que fica amarelo muito fácil, e que são as aventuras dessa moça aqui, chamada Brigitte Montfort. Ela era uma espiã, e era uma espiã, assim, maravilhosa, porque todos os livros descreviam ela como uma mulher muito linda e também como uma mulher muito inteligente, muito forte, muito sagaz. E se ela ia, por exemplo, fazer uma espionagem na China, por exemplo, ela usava uns adesivos no olho que ninguém via e ela ficava com o olho puxadinho. Aí ela usava uma peruca, ela usava uns sprays para mudar a cor da pele. Era cheia de truques a tal da Brigitte, né? E eram livrinhos muito baratos, né? E que o meu pai lia. Então, quando eu comecei a ler, eu fui atrás do que tinha em casa, né? Que eram esses Pulp Fiction, eram esse outro tipo de texto aqui que a minha irmã mais velha lia, né? Que a gente chamava de fotonovela. Era uma espécie de gibi adulto, né? Destinado para mulheres, e ele tinha esse nome fotonovela porque ele é todo fotografado e escrito como se fosse um gibi. Era isso que eu tinha para ler também, né? Não tinha livros, tinha esses Pulp Fiction, essas historinhas da Brigitte Montfort. Gibi também eu tinha, né? Mas aí gibi já era uma coisa mais que a gurizada toda, eu e os meus amigos líamos e trocávamos um com o outro, porque era relativamente barato, né, o gibi, e era isso que eu lia, né? Livro, eu não tinha, né? Mas eu era um guri meio tímido, assim, e tal, e um dia eu descobri na minha escola que havia uma sala que era repleta de livros, que era cheia de livros, e a professora, quando eu entrei lá, a professora que cuidava da sala, ela disse que eu poderia, se eu quisesse, retirar aqueles livros e ler aqueles livros e levar para casa, o que era mais fascinante ainda, né? Eu não precisava ler lá na biblioteca, eu podia levar para casa. Nossa, quando a professora disse isso, um mundo novo se abriu para mim, porque eu comecei a perceber que eu podia viver aventuras que na minha vida era impossível viver, que eu poderia conhecer lugares que eu não tinha como conhecer, que eu podia ser o que eu quisesse, que eu podia correr riscos sem correr riscos, né? Porque quando terminasse de ler o livro, tudo aquilo ficava lá dentro do livro. E também se eu estava com muito receio, com muito medo, com muito pavor do perigo, era só fechar o livro e voltar para o meu lugar, para a minha casa, para o meu lugar seguro onde eu estava, né? Então, a partir dali eu comecei a ler muito, né? E eu acho que eu me tornei leitor de verdade quando eu encontrei numa biblioteca dessas da escola uma escritora inglesa chamada Agatha Christie. Eu encontrei os livros dela, na verdade, né? Dessa escritora e me encantei assim com os livros dela porque eram livros de mistério, livros de crimes insolúveis e que aí um detetive que ela criou chamado Hercule Poirot, uma espécie de Sherlock Holmes, assim, um cara que pensava muito e descobria os mistérios. Eu comecei a ler essa escritora e aí eu acho que eu me tornei leitor de verdade, assim, leitor de não conseguir mais parar de ler livros. Eu lia um livro atrás do outro, um livro atrás do outro, um livro atrás do outro. Talvez seja por isso que eu use óculos hoje. O meu apelido entre os amigos era Traça, porque eu estava sempre com o livro debaixo do braço. E os meus amigos iam jogar bola, eu não me afastava deles, assim. Eles estavam jogando bola na praça e eu estava sentado num banco ali junto deles, lendo. Né? Eu e um outro amigo meu chamado Levi. O Levi até gostava de jogar futebol, jogava direitinho, mas eu era muito ruim. Né? E a tendência da gente, às vezes, é gostar daquilo que a gente faz bem, né? O que a gente não faz bem, a gente acaba desgostando, porque exatamente por isso. Talvez por não gostar, a gente não faça bem, e talvez a gente não faça bem por não gostar, sei lá como é que funciona.
E aí eu ficava ali lendo, e cada vez lendo mais, e aí de tanto ler, surgiu em mim o desejo de virar escritor. E aí eu comecei a inventar histórias, pensando num primeiro momento de escrever para gente grande, né? Não para crianças e nem para adolescentes. E o meu desejo maior era escrever para adultos. E acabei meio que por acidente e tal, virando escritor que tem muitos livros, eu tenho mais de 60 livros publicados, e a grande maioria deles é para criança ou para adolescente, né? Não tenho livros aliás, tenho livros para adultos, mas são bem menos, né? Na verdade, todos os livros que eu escrevi, 4 são para adultos, 3 de contos e 1 de poesia, e os outros todos são para jovens ou para crianças. É algo que me dá muito prazer, né, de fazer. Eu sou professor também aqui em Porto Alegre, eu esqueci de dizer, acho, para vocês, né? Eu moro em Porto Alegre, no sul do país, e nasci aqui, vivo aqui e tal, e, e curto muito, assim, a escrita, sou professor de língua portuguesa, e curto muito a palavra, assim, eu acho que a palavra é a grande invenção, acho, do ser humano, assim, né, porque é por meio da palavra que a gente consegue criar as coisas, né, a gente só passa a existir para o outro quando o outro sabe o nosso nome, né, tanto é que é uma das primeiras coisas que a gente faz quando conhece alguém, né, é perguntar como é que é o teu nome, ou a pessoa vai nos dizendo, meu nome é fulano, que é uma forma da gente estar no mundo, né, estar no mundo para alguém é a gente se apresentar, é a gente dizer o nosso nome, né? E as coisas todas, elas só existem porque a palavra faz com que elas existam, né? Então, escrever uma história, vocês imaginem assim, se eu disser agora para vocês uma palavra só, por exemplo, a palavra castelo, por exemplo, né? Se eu falar essa palavra agora para vocês, eu tenho quase certeza que vocês não estão vendo na cabeça de vocês as letras que formam essa palavra. Vocês estão vendo um castelo. E vocês estão vendo um castelo com tudo que um castelo tem, com toda a potência que um castelo tem. Né? Vocês estão vendo aí, possivelmente ele é feito de pedras, ele tem um portão bem pesado, que é para impedir invasões, ele tem torres, né? Ele tem uma ponte levadiça, um fosso em volta dele, né? E quem é mais imaginativo talvez esteja vendo na torre desse castelo agora uma sombra, alguém passando, caminhando por essa torre, talvez esteja vendo um cavaleiro chegando nesse castelo, né? Talvez esse castelo esteja no meio de uma floresta, talvez ele esteja no alto de uma montanha. A gente acaba construindo todo um universo só com uma palavra. Vocês imaginem, então, a gente colocando uma palavra do lado da outra e formando uma história ou construindo um poema, o que que isso pode fazer com a mente humana, né? O que que isso pode fazer com aquela criatura que é leitora, né? Imagina o nosso cérebro, todas as relações que o nosso cérebro vai fazer para construir aquela história que o escritor escreveu só com palavras, né? Claro que um ou outro livro, às vezes, também tem a ilustração, né? Mesmo sendo para jovens, né? Então, escrever, para mim, é algo necessário, assim, algo que eu preciso fazer, né, para eu ser quem eu sou, assim. Quando eu estou escrevendo, eu não estou muito preocupado se o livro vai ser publicado, se o livro não vai ser publicado, né? Eu escrevo porque eu quero escrever e porque eu preciso escrever aquela história, né? Mas porque o personagem, de certa forma, ele está ali presente comigo o tempo todo, né? E ele fica me incomodando, é uma incomodação boa, uma incomodação legal, porque o personagem está ali do meu lado o tempo todo, como se ele precisasse de mim para ele existir, né? Todos os personagens, eles precisam dos seus escritores, que os seus escritores aceitem, né, o convite para escrever as histórias que estão ali, que estão querendo
ser escrita, né? E eu, como eu sou professor, né, de adolescentes, eu dou aula no ensino médio aqui em Porto Alegre, já há mais de 30 anos eu sou professor, e todo ano, assim, eu acabo encontrando, né, alguns novos personagens na sala de aula, e não necessariamente o personagem uh, inteiro, né, todo prontinho, mas ele, às vezes o cabelo de um, o jeito de olhar do outro, o piercing que um usa, uma determinada tatuagem, um jeito de se vestir, um modo de falar, né, tudo isso vai me dando material para que eu possa criar um personagem. Às vezes até um nome, né, um nome que eu acho lindo, assim, que eu acho que fecha aquele nome com aquele sobrenome para criar um personagem, acaba ficando na minha cabeça e em algum momento eu acabo usando, né, nos meus livros, enfim. Então foi mais ou menos assim que eu acabei virando escritor, né? Na verdade, eu queria ser escritor para adultos, e por um determinado acidente, eu acabei, o meu primeiro livro escrito, publicado, né, foi para crianças há 25 anos atrás, e depois eu segui escrevendo para adulto, adulto e criança, e o meu público, o meu último público foi o público adolescente, né, os jovens, que é para quem eu me agrada muito escrever, eu gosto de escrever para adolescentes, eu gosto de mergulhar nas dores dos adolescentes, nas dores do adolescer. E até, para encerrar essa nossa primeira parte vamos dizer assim, de palestra, né, em que só eu falo e vocês escutam, e para a gente ir para a segunda parte, em que vocês podem fazer perguntas, a gente pode interagir para ficar mais legal, mais eletrizante aí, o nosso encontro, e eu vou encerrar com um poema, encerrar essa primeira parte, né, com um poema desse meu livro aqui, chamado Futurações, que é um livro que possivelmente vai ter na biblioteca da escola de vocês, agora ano que vem, porque ele foi comprado pelo governo, o governo comprou quase 33 mil exemplares para distribuir para os alunos e para as escolas. São Paulo também adquiriu, né, esse livro. Eu vou ler para vocês o poema Poemeto 1. Esse livro aqui ele surgiu assim, ó, eu percebi que tinha muito livro de poema para criança e muito livro de poema para adulto, mas não tinha um livro ou poucos livros para adolescentes, de poesia para adolescentes, falando sobre os dilemas do adolescer, sobre as coisas boas de ser adolescente e as coisas não legais de ser adolescente, né? E aí eu fiz uma lista de coisas num caderno e fui escrevendo o poema a partir desses temas, né? Fui tentando pensar nos adolescentes de hoje e também pensar em mim como adolescente. E aí surgiu esse livro chamado Futurações. Eu vou ler o poemeto 1 para vocês. Ele diz assim: se você, em vez de perguntar se arrumei meu quarto, se ajeitei minhas coisas, se comi feijão e salada, se pus a roupa na máquina, se escovei dentes, tomei banho, estudei, tivesse um jeito mais leve de dizer que me ama, pai, mãe, tudo seria bem mais bacana. Poemeto 1, né, quer falar um pouquinho dessa relação, às vezes, problemática, né, que a gente tem com os nossos pais. Vou ler mais um aqui para vocês, que é um poema de uma menina que vai numa festa e que está com uma dúvida enorme, né, essa menina tem. E o poema chama Com Quem Será? O poema diz assim: os olhos pretos do Pedro, o sorriso branco do Tadeu, o cabelo crespo do Carlos ou o piercing do Mateus? O Henrique é alto e forte, o João tem um belo nariz. De todos, quem é o mais baixo? O Lipe, o Lauro ou o Luiz? As grossas sobrancelhas do Nando, o Marcos e sua barba cerrada, as notas altas do Túlio ou Rafa e sua voz esganiçada? A dúvida é grande, é enorme, dúvida quase existencial.
Com qual destes tantos garotos eu fico na noite, afinal? Olha que dúvida terrível, né, da pobre da moça do poema. Então, esse, né, são 2 poemas de Futurações, depois a gente pode ler outros, se houver tempo, né. Eu vi que aqui no chat tinha entrado uma pergunta, então vocês podem fazer a pergunta pelo chat, ou pode abrir aí a cam, ou não abrir a cam, e fazer a pergunta no áudio, né, para eu ouvir a voz de vocês também. Rafael está perguntando aqui, vi que você ganhou o prêmio Barco a Vapor, esse prêmio é super bacana, o que você pode nos contar sobre o livro vencedor? Rafael, eu fui, na verdade, o primeiro escritor brasileiro a ganhar esse prêmio, né? O prêmio agora tem, eu acho que ele tem 16 anos, esse ano eu acho que vai ser o 16º prêmio. Eu ganhei o primeiro em 2005, né? Foi quando a Edições SM veio para o Brasil, uma editora espanhola, e instituiu aqui também o prêmio Barco a Vapor. Eu acho que o Brasil é o único país em língua portuguesa que esse prêmio é dado, a maioria é dado em língua espanhola. Então tem o Barco a Vapor na Argentina, tem na Espanha e tal. E eu ganhei aqui no Brasil com um livro chamado O Rapaz que Não Era de Liverpool. É a história do Marcelo. O Marcelo é um garoto que ele foi adotado, mas ele não sabe que foi adotado. E numa aula de biologia, o professor dá um exercício que o professor pergunta, se a tua mãe for A e o teu pai for A, tu pode ser B? E o Marcelo responde que sim. Ele diz, minha mãe é A, o meu pai é A, eu sou B. Tranquilo, pode ser. E nem dá tempo que os garotos que estão fazendo um trabalho em grupo, que os outros garotos pesquisem se pode. Aí ele vai lá para o professor e diz que não, que pode. E aí o professor diz que não pode, né? Que não pode alguém com determinados caracteres, casado com alguém com determinados caracteres, ter filho, alguém com outros caracteres. E aí o Marcelo diz, mas o meu pai é assim, a minha mãe é assado e eu sou assim. E aí o professor pensa um pouco e diz, então de repente tu é uma exceção. E o Marcelo vai para casa pensando nisso, eu sou uma exceção, eu sou uma exceção, eu sou uma exceção, e aí ele se dá conta que o professor deve ter ficado constrangido e acabou mentindo para ele. E aí ele vai perguntar para a mãe vai responder que de fato ele não nasceu dela, e isso vai gerar no Marcelo uma crise tremenda, assim, de querer saber, na verdade, qual é o lugar dele no mundo, né? E naquela família. Ele tem o pai, tem a mãe, tem 2 irmãos, a Maria e o Ramiro, mas ele é um garoto que não nasceu, né, biologicamente daqueles pais. Isso vai ser bem problemático para ele vai sofrer muito, e o livro vai contar um pouco isso, vai contar um pouco sobre esse sofrimento, essa dor do Marcelo, para o Marcelo tentar descobrir, eu acho que eu até tenho o livro aqui do meu ladinho, está aqui, ó, e para o Marcelo tentar descobrir, na verdade, qual é o lugar dele nessa família, né? Então, esse livro aqui ele foi publicado em 2006, né? Porque ele ganhou o prêmio Barco a Vapor em 2005. A gente manda não o livro pronto, né? A gente manda o que a gente chama de original, manda o documento digitado em Word. Na época foram 700 e poucos livros concorrendo, e o meu tirou o primeiro lugar e acabou ganhando o prêmio, e foi publicado no outro ano, no ano seguinte. É sempre assim que acontece, né? O livro ganha o prêmio num ano, e no outro ano ele é publicado. Então é um livro que me deu muita alegria, sim, gostei muito de tê-lo escrito, e também é um livro que teve um papel bem bacana na minha carreira, porque na época eu só publicava aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem editoras, a gente tem livrarias, a gente tem escolas que adotam os livros. Então tem escritores que escrevem e só ficam aqui, só aqui no Rio Grande do Sul, não saem para fora daqui, né? E eu tinha esse desejo, eu tinha um sonho de ser um escritor brasileiro, eu não queria ser um escritor gaúcho,
só publicado. A gente tem um rio, né, que separa o Rio Grande do Sul do resto do Brasil, né, que é o Rio Mampituba. Então, eu sempre dizia que eu queria ir além do Rio Mampituba, né, que eu queria que meus livros pudessem ser lidos por pessoas de diferentes estados brasileiros, né. E esse prêmio me ajudou a fazer isso. A editora fica em São Paulo, então eu ganhei o prêmio, fui publicado em São Paulo, e aí outras editoras acabaram sabendo que eu existia e começaram a fazer contato comigo para saber se eu tinha mais livros para publicar e tal. E hoje eu tenho muitos livros publicados e por diferentes editoras, né? Graças ao prêmio Barco ao Vapor, que o Rafael citou aí. Esse prêmio, como eu disse, que é dado todo ano, né? Acho que até as inscrições estão abertas agora para o ano que vem, não tenho certeza. O professor Germano aqui está perguntando, com relação a ser professor e escritor, como enxerga as possibilidades de a educação gerar novos escritores? Depende muito, Germano, eu acho que depende muito da forma como o professor de língua portuguesa e de literatura encara, né, o ensino da literatura e da língua portuguesa. Infelizmente, a escola ela tá muito quadradinha em relação aos conteúdos, né? Então, muitas vezes o professor ele fica preso em ter que dar determinados conteúdos de gramática que os alunos nunca aprendem, porque é muito abstrato, e todo ano se repetem as mesmas coisas, né? E aí, quando chega lá no ensino médio, se repete tudo que eles viram no ensino fundamental de gramática, e muitos deles acabam não aprendendo, né? Eu acho que talvez a gente devesse trabalhar no ensino fundamental, não com gramática, que a gente teria que ter um currículo que no ensino fundamental a gente trabalhasse mais com as habilidades da língua, da linguagem, né? Que seria escrever, ler, falar e ouvir, né? Eu acho que essas habilidades, elas são pouco trabalhadas. Muitas vezes as aulas de português, elas ficam mais na gramática, né? E aí o aluno não tem momento de expressar seu pensamento, organizar o seu pensamento oralmente, né? Ensinar técnicas de oratória, por exemplo, né? Trabalhar com teatro, em que o aluno possa escrever um texto de teatro e também interpretar o texto de teatro, né? Trabalhar com canções, com letras de música, que ele possa ouvir músicas, né, que ele não está acostumado a ouvir, educar o ouvido para outros sons e criar, quem sabe, músicas, né, poemas, deixar a escrita ser mais livre e ele poder testar mais a escrita. O problema é que a gramática ela acaba prendendo, né? E aí no ensino fundamental o professor trabalharia a gramática, entre aspas, acho que individualmente. Então, no texto de um aluno em que ele não virgulou direito, o professor vai lá e orienta, essa vírgula aqui, ela não está adequada por isso, né? Que o currículo não fosse focado na gramática no ensino fundamental, que deixasse a gramática talvez para o ensino médio, em que eles estão mais maduros, para poder entender melhor, né, o esquema organizativo da língua, e porque depois vai ter um vestibular que muitas vezes o Enem nem está pedindo isso mais, né, gramática e tal. Então, me parece que daí talvez a gente tivesse mais chances, né, de surgirem escritores, né, de os alunos, os jovens, terem uma relação mais positiva com a palavra, se eles forem mais livres para poderem escrever. Mas a gente, infelizmente, né, tem professores até que subvertem, às vezes, isso, mas aí chega lá no final, a própria escola cobra, né? A turma tal viu que é crase, a tua turma não viu, a tua turma não sabe o que é crase. Pô, mas se tu formar pessoas leitoras, pessoas inteligentes, elas vão lá para a gramática, vão ler a gramática e vão saber, se precisar saber, elas vão saber usar crase, né? Então, o ensino médio também é complicado. Eu trabalho com ensino médio porque o vestibular, ele pede um texto, o vestibular e o Enem, né? Nós temos vestibular ainda aqui na Universidade Federal, ele pede a dissertação, né? Então a gente fica
3 anos do ensino médio praticamente lendo textos argumentativos. A gente até lê outras coisas. Esse ano eu trabalhei com letra de música, trabalhei com HQ, trabalhei com poesia, mas na hora da escrita, eles até escreveram poesia esse ano, mas esse ano também, por ser online, limitou muito, né? Já teve anos que eles escreveram paródias musicais, mesmo no ensino médio, escreveram HQs, né? Escreveram anúncios publicitários, mas o mais literário que eles fizeram esse ano foi escrever poesias. Mas a escrita no ensino online também ela é mais complicada, né? Ficou bem mais difícil de trabalhar e tal. Mas eu acho que é um pouco por aí, assim, para a gente poder suscitar escritores, a gente teria que suscitar leitores, assim, pessoas que gostassem de ler e falar sobre os livros, né? E fossem desafiados a escreverem também literariamente, né?